ser imortal não significa ser invulnerável. E aí, camada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e hoje estou aqui para falar do Elfos, volume 1, lançado no Brasil pela Mitos, na linha Gold Edition, que é a linha de quadrinhos super luxo da Mitos, né? Ele foi lançado aqui no Brasil em 2017, e ele originalmente é de 2013. Ele foi lançado na França pela Edition Soleil. Não sei se esse é o nome correto. Elfos, na verdade, é uma série que ela vem para contar a história de 5 povos, né? Ou dos 5 povos élficos do mundo de Arran, que é esse mundo fantasioso em que se passam todas as histórias. Os 5 povos élficos seriam os elfos azuis, que são os elfos aquáticos, os elfos silvestres, tipicamente vivem na floresta, os elfos brancos, que são os mais aristocráticos, que vivem isolados, etc. Os elfos negros e os meios elfos, que são a mistura dos elfos com os humanos. De certa forma são considerados um povo, né? Isso mais no segundo volume. O primeiro volume ele vem com 2 histórias, que é o Cristal dos Elfos Azuis e A Honra dos Elfos Silvestres. Cada um conta uma história bastante distinta, uma narrativa diferente. O primeiro, eles tratam de uma história de investigação, ao mesmo tempo, em paralelo, ele conta a história de uma elfa que está tentando adquirir um artefato poderoso e passar por um teste difícil. E no segundo conto, ele conta a história de uma união improvável entre humanos e elfos. Esses quadrinhos já foram bastante escrutinizados aí pelos fãs de quadrinhos brasileiros. Em geral, o mais comum que eu vejo é que a arte é fantástica, mas a história é previsível, etc. Realmente, a arte é fantástica, a arte é muito boa. A história é previsível eu não sei tanto. Na verdade, o que eu acho que é previsível que as pessoas veem é o world building, né? A construção do mundo e a história dos tropos de fantasia. Porque os tropos de fantasia estão bastante presentes aqui, nesse universo com elfos, com orcs, com anões. Os humanos são sempre levemente racistas com os elfos têm impérios antigos e poderosos, em certa decadência atualmente. De certa forma, isso lembra bastante o universo da Terra-média, né? Nesse ponto. Até outra coisa interessante, os elfos são bem altos, que em geral isso é típico dos mundos do Tolkien, sendo que se você for ver D&D, por exemplo, os elfos eles são sempre meio baixinhos, assim, evocando mais os elfos das tradições mitológicas europeias. Dentro desse universo, essa subdivisão das raças élficas, eu acho bem típica também de RPGs, na verdade, né? No Forgotten Realms você vai ver os elfos da lua, elfos do sol, os Drauns, que são os elfos negros, os elfos silvestres, são a mesma coisa que os elfos silvestres daqui, né? São idênticos, né? Que no inglês era Wood Elves, que por sua vez também é derivado dos múltiplos elfos que existem dentro do universo do Tolkien. Dentro dessas histórias, eles exploram ao máximo essas características. A Honra dos Elfos Silvestres é uma história um pouco mais previsível realmente. Essa história dos elfos e humanos se aliando para lutar com orcs, a ideia dessa relutância e tudo mais. Mas assim, ele tem alguns pontos bastante diferentes, mais trágicos durante a história, que eu acho que são os pontos elevados da história em si. Já a primeira história, não. A primeira história eu acho ela muito mais interessante, criativa, e ela tem uma identidade visual muito mais legal. A história dos Elfos Azuis, que são os elfos tipicamente marinhos, ela é contada da perspectiva de duas personagens, né? Que é uma elfa que está investigando um assassinato de uma vila inteira, e uma outra elfa que está passando por uma série de processos e testes, digamos assim, para alcançar um artefato super poderoso. E como essa história se passa majoritariamente em áreas congeladas e dentro do mar também, então você vê criaturas marinhas, você vê a cidade original dos elfos, que é uma cidade flutuante, como se fosse uma cidade-ilha, mas que o mar ele cai ao redor da cidade, numa ideia muito interessante. Logo quando você abre a primeira página e você vê os personagens cavalgando ursos polares, já dá um choque de identidade visual que eu acho legal. Então, essa história, eu acho que ela traz um world building mais interessante através das imagens mesmo. E a história, eu acho que o ponto dos humanos intervirem ali, aquele ponto deles odiarem os elfos e ter um conflitozinho, ele não é tão central para a história, apesar de ter muita atenção dada a ele, e ele é a parte menos interessante, porque a parte mais interessante é a investigação do assassinato da vila e a história da elfa, que tem uma reviravolta toda, que é muito bem explorada, né? Porque eles dão bastante dicas sobre aquilo antes, então não é aquela coisa tirada do nada. Você tem que prestar muita atenção para você ver o que tá vindo. Normalmente as pessoas dizem, eu peguei, eu entendi. Ok, parabéns, você prestou atenção nas coisas que estavam aparecendo. Mas para mim foi, de certa forma, uma surpresa. Acho que esses quadrinhos, as pessoas se concentram muito no roteiro e estão perdendo um pouco da história que é contada através do visual dele. Porque os elfos faz muito isso. Assim, pequenos detalhes, até gestos, expressões dos personagens, para você entender a construção dos personagens mesmo, ou a atuação e a interação dos personagens. Então, quadrinho não é só ler balão, cara.
Se você só lê balão pra saber o enredo, é melhor você ler o livro logo. Tipo, você tem que prestar atenção nas cenas. Porque o quadrinho, ele é um quadro que está pintado. Quando você vai num museu e você vê um quadro que não tem balões escritos, você tem que entender a cena pelo contexto, pelos personagens, pelo posicionamento deles. Eu tô falando assim de um quadro histórico, por exemplo. Você vê, sei lá, o Dom Pedro na beiras do Ipiranga proclamando a independência. Você entende a movimentação dos personagens, você entende as expressões dos personagens. O artista, ele passa uma série de coisas através daquilo. É a mesma coisa aqui. Eu acho que você tem que extrair um pouco da história dos desenhos. Então, quando você fala que os desenhos são fenomenais, você achou a arte muito linda, etc., não adianta só, a cor é muito legal, os personagens são fantásticos, muito bem desenvolvidos. Preste atenção nos pequenos detalhes dos personagens, que você começa a extrair um pouco mais da história de dentro dele. Tem pontos comuns, assim, você pode ver pontos comuns em relação à fantasia, mas eu acho que é uma história que você vai aproveitar bastante. E se você for um fã de fantasia tradicional, você gosta mesmo desse tipo de coisa, você vai se esbaldar, você vai gostar pra caramba. É uma história super legal sobre elfos e eu acho que vale a pena você dar uma olhada em Elfos Volume 1. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, não se esqueça de marcar o sininho aí embaixo para receber notificação toda vez que tiver vídeo novo no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.